Desde que Capadócia foi submetida a ataques e invasões nos seus milhares de anos, quase todas as casas têm quartos e passagens secretas onde se pode esconder em caso de perigo. Isto levou a túneis que se conectam à superfície, a aldeias subterrâneas e a túneis que ligam as diversas aldeias para criar cidades subterrâneas. Milhares de pessoas foram abrigadas aqui durante um longo tempo, sem nunca sair dos armazéns de abastecimento, poços de água, chaminés que fornecem ventilação ininterrupta, banheiros e locais de culto onde muitas vezes você tem um dedo ufológico sobre o que se passa aqui. Aqui está uma prova do design perfeito das cidades subterrâneas da Capadócia. O facto é que Capadócia está embutida numa estrutura de pedra macia, o que realmente levou a ser mais fácil a escultura destas estruturas. A região de Capadócia, que está ligada entre si, cobre uma área total de 25.000 km² e é provável que tenha mais cidades subterrâneas do que estimado, dado que existem assentamentos esculpidos sobre todas as suas aldeias e cidades. Não existe tal rede subterrânea em nenhum outro local do mundo como esta. A população total está calculada entre 66 e 70 mil pessoas. Mas qual é o mistério desta rede subterrânea? Meu nome é Rui Ludovino e hoje vamos investigar este mistério sobre as cidades de Capadócia e sejam bem-vindos ao meu canal Curiosidades Ocultas. Para analisarmos este mistério, eu compilei 5 cidades exclusivas de Neve Shahir, que é o lar de mais de 200 cidades subterrâneas. A primeira cidade subterrânea é a de Daren Kuia. É uma das mais profundas e mais largas das cidades subterrâneas incríveis de Capadócia. A cidade subterrânea de Daren Kuia, a 30 km de distância de Neve Shahir, foi descoberta em 1963 e parte dela foi limpa e aberta aos visitantes em 1967. Embora estejam abertos 8 andares com 50 metros de profundidade, pensa-se que a profundidade real pode chegar aos 85 metros e estima-se que tenha 12 a 13 andares de profundidade. A cidade subterrânea de Capadócia, que já foi uma área limpa e está acessível, abrange um total de 2,5 km e recebeu o seu nome dos 52 poços de água. Estes poços de água descem 60 a 70 metros para encontrar água e que se cruzam com as chaminés de ventilação. Algumas destas chaminés não têm conexão com a superfície e pensa-se que era para impedir o inimigo de descer durante os cercos na região. Esta é uma das razões pela qual a cidade subterrânea de Capadócia está cuidadosamente protegida e equipada com um sistema de ventilação natural que, na verdade, não tem qualquer explicação tecnológica. Seja como for, mesmo que as cidades subterrâneas da Capadócia tenham características semelhantes, a sua finalidade de construção e arquitetura, você encontrará um nível mais elevado de equipamentos ao visitar a cidade subterrânea de Daren Kuia. Os andares da cidade subterrânea, que têm uma entrada pouco clara do lado de fora, foram ligadas por corredores estreitos. A fim de impedir a entrada sem autorização, foram colocadas gigantescas pedras redondas como uma mó que pode ser movida puxando-a. Espaços de bem-estar, refeitórios, cozinhas, estábulos, cafeitarias e cisternas podem ser vistas em quase todas as cidades subterrâneas. Uma igreja em forma de cruz está esculpida no segundo andar da cidade e pode ser alcançada descendo as escadas dos terceiros e quarto andares. Acredita-se que o primeiro assentamento remota às colónias assírias e que 50 mil pessoas podem viver ao mesmo tempo na cidade subterrânea de Daren Kuia. E os estudiosos dizem que foi aqui que os primeiros cristãos escaparam da opressão. A segunda cidade de hoje é Kaymakli Iraltisheri. Esta é uma das maiores cidades subterrâneas em Capadócia. É quase metade do tamanho da cidade subterrânea de Daren Kuia. Esta cidade subterrânea está localizada na cidade de Shimaklei e este local tem sido Património Cultural Mundial da Unesco desde 84. Com 8 andares descobertos, a cidade está atualmente aberta para se visitar.
O primeiro andar foi separado em estábulos para facilitar a fuga de animais e os corredores abertos a partir dos estábulos fornecem acesso a igrejas e a outros espaços de convivência. A entrada para a igreja no segundo andar é uma única nave controlada por pedras deslizantes. Quando você entra na igreja, você vê a pedra do batismo colocada na frente. Nos lados tem plataformas esculpidas e nas laterais para se sentar, e vai também lá encontrar sepulturas. As áreas de estar, quartos, os suprimentos de alimentos estão espalhados pelo terceiro e quarto andares. Um dos locais mais interessantes na cidade subterrânea de Chimaclay é a oficina de processamento de cobre, onde você irá encontrar poços com ferro forjado na base. A cidade subterrânea foi aberta aos visitantes em 64, onde todas as salas estão reunidas à volta das chaminés de ventilação. Acredita-se que esta cidade subterrânea de Daren Kuya está conectada a 10 km de distância com túneis escondidos que ainda não foram encontrados. Pensa-se que esta cidade subterrânea é uma das mais populosas e acomodava 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Agora temos a cidade subterrânea de Oskanak e Araltucheri. Ela está situada a 14 km de distância de Nefcheri e foi construída na encosta norte, onde a terra é mais densa. Esta cidade foi aberta aos visitantes em 72 e você vai se sentir como se estivesse vivendo num prédio de apartamentos. Os túneis labirínticos encontrados em todas as cidades subterrâneas de Capadócia são os principais elementos que se conectam também aqui. Em todas as cidades foram feitos buracos de comunicação que são pequenos orifícios de 5 a 8 cm. Ao contrário das outras cidades subterrâneas, não só para proteção, mas também para lutar, porque ela tem também as portas deslizantes. Depois de fechar a entrada, com pedras esculpidas com os pequenos buracos, pensa-se que era para esfaquear o inimigo com lanças e derramar óleo quente. O primeiro andar desta cidade de 4 andares é semelhante aos estábulos e os outros andares são divididos em secções como a sala de estar, a cozinha e a despensa. Esta cidade tem 10 km de comprimento e acredita-se que remonta ao ano 400, mais ou menos. A cidade subterrânea de Ziegel, embora tenha sido descoberta em 1975, foi só aberta ao público em 91. A norte da cidade de Lauren-Calais está localizada numa colina. Os túneis subterrâneos ligados desta cidade estão ligados à sala principal e a cidade subterrânea tem muitos suprimentos e igrejas. Com uma entrada principal, tem 2 outras entradas. Ao entrar, você chega a um grande salão através de uma passagem de 15 metros. Infelizmente, todas as portas estão fechadas com pedras deslizantes, também perfuradas para as lanças, e não podem ser vistas. Finalmente, temos a cidade de Mazi e Araltucheri. Ela fica a 10 km a leste da cidade subterrânea de Chimaclay, em Nefcheri, e em 1995 um pastor a encontrou por acaso e depois de ter sido limpa foi aberta ao turismo. Aqui há muitos túmulos de rocha pertencentes aos primeiros períodos romano e bizantino. Esta cidade subterrânea extraordinária de 8 andares tem 4 entradas e é fechada também com pedras deslizantes que possuem buracos para serem usadas lanças no meio para se protegerem contra inimigos. Estima-se que 6.000 pessoas viviam ao mesmo tempo na cidade de Monzi. Nesta cidade subterrânea da Capadócia há também um poço de 20 metros de profundidade, uma adega, uma cozinha e outros espaços de se estar. Mas a igreja é diferenciada, porque é mais espetacular do que todas as outras subterrâneas. Pensa-se que esta cidade subterrânea é uma das maiores, tão grande como Capadónia, embora não se saiba exatamente que inimigos eles se estavam protegendo. O facto é que todas as cidades possuem as portas deslizantes para este efeito e apesar de estar estabelecido que é uma estrutura relativamente fácil de se esculpir e de terem também rochas duras necessárias a serem esculpidas, não significa que estas cidades subterrâneas não sejam misteriosas e que muitas teorias tenham sido criadas à volta delas. Sendo uma dessas teorias dizendo que estas cidades têm a sua origem
antes da era glaciar e que foram construídas para proteger as pessoas do frio extremo da superfície. E você? O que você acha que são estas cidades? Por favor, partilhe a sua opinião nos comentários em baixo, que eu adoraria saber. Meu nome é Rolo Divino, tenha um dia fantástico.